Olá, alunos! Eu sou a professora Paula Torres e hoje nós vamos iniciar o módulo 5 do nosso curso de capacitação e detecção precoce de linfomas para agentes de saúde. Nós vamos entrar numa etapa muito importante do nosso curso, que é o exame do sistema linfático. Percebam, no módulo anterior nós discutimos quais os principais sinais e sintomas dos linfomas. E vocês aprenderam que um dos principais sinais clínicos do linfoma é o aumento do volume dos linfonodos, ou nódulos linfáticos, popularmente conhecido como ínguas ou landras. E é muito importante que seja realizado o exame desses linfonodos. Esses linfonodos, eles são distribuídos no nosso organismo em cadeias. O que é que significa isso? São pequenos vasos que vão unindo-se uns aos outros como se fossem afluentes de um rio. O rio não vai ficando cada vez maior, cada vez mais volumoso, e ele não é feito com vários olhos d'água que vão se juntando. A mesma coisa acontece com o sistema linfático. Então o sistema linfático, ele existe no nosso organismo inteiro, nos nossos dedos, nas orelhas, no nosso pé, e ele vai ficando cada vez mais volumoso, até que nós temos um vaso bem grande que se chama ducto torácico, que entra aqui por dentro da barriga da gente e vai desaguar numa veia que a gente tem aqui em cima, chamada veia subclávia. E durante o trajeto desses vasos linfáticos, nós vamos encontrar pequenas estruturas chamadas de linfonodos. São esses linfonodos que aumentam quando nós estamos diante de uma agressão, que nós também já falamos sobre isso nas nossas aulas anteriores. É o aumento benigno do volume dos linfonodos ou dos gânglios linfáticos. Então, é muito importante quando nós identificamos uma pessoa com um linfonodo aumentado, examinar esse linfonodo para nós descobrirmos as características desse linfonodo. E quais são as características que nós vamos nos preocupar? Vejam bem. Primeira característica, o tamanho do linfonodo é muito importante. Geralmente, os linfonodos malignos, ou seja, os linfonodos que são um câncer, eles são aumentados de volumes além do volume dos linfonodos normais reacionais, benignos, que é algo em torno mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros. Então, quando você encontra um linfonodo ou gânglio muito maior do que isso, ele é um linfonodo suspeito. Uma outra característica importante é nós observarmos a elasticidade dele. Se ele é elástico, se ele é liso, se ele se move, se ele se movimenta debaixo da pele. Isso é uma característica de benignidade. Os linfonodos benignos, eles vão ser móveis, eles não vão ficar aderidos. Então, linfonodos pequenos, móveis, elásticos, tudo isso nós já falamos da vez passada, quando nós falamos sobre os linfonodos. Lembram disso nas outras aulas? Então, agora nós vamos proceder ao exame dessas cadeias. Essas cadeias linfáticas percorrem todo o nosso organismo, da cabeça até o pé. E nós sempre começamos o exame pela cabeça. Vamos da cabeça até o pé. O que é importante observar? É importante sempre seguir a mesma sequência. Nenhuma cadeia de linfonodo deve ficar sem examinar. E vocês vão aprender no nosso vídeo tutorial do exame do sistema linfático como fazer esse exame. Então fiquem atentos no passo a passo de como fazer o exame. Nós vamos iniciar agora a palpação do sistema linfático, ou seja, das cadeias linfáticas. É importante frisar que nós sempre começamos da cabeça e vamos descendo até a fossa poplítea, que é atrás do joelho, certo? Geralmente nós não vamos conseguir palpar os linfonodos. Eles estão lá, mas eles estão normaisinhos, pequenininhos, escondidinhos. Com a polpa digital, que é a almofadinha do dedo, a gente vai percorrendo as cadeias, mas a gente não consegue palpá-los numa situação normal. Quando você está diante de uma situação patológica, que pode ser benigna ou maligna, eles vão aparecer. Por exemplo, vamos fazer de conta que um paciente tem uma infecção no dente. Ele está com o dente infectado, ele está com pus no dente, com abscesso no dente.
quando você vem aqui na região submandibular e você palpa, você pode encontrar um linfonodo doloroso, crescido, aumentado, o paciente pode ter febre. Isso é uma condição benigna. O paciente vai no dentista, trata o dente, toma um antibiótico, aquele linfonodo some, tudo vai se resolver. Qual é o linfonodo maligno? Ele aparece sem causa aparente, o paciente não relata nenhum tipo de infecção, o linfonodo começa a crescer sem explicação, ele é endurecido e ele não some com o tempo. Ele vai ficar lá, ele começa bem pequenininho, do tamanho do carocinho de feijão, vai aumentando, vira uma bolinha maior, do tamanho de uma pitomba, de um limão pequeno, daqui a pouco ele vai crescendo, então ele é endurecido, a superfície dele pode ser irregular, ele não dói, então essas são características de malignidade. E é isso que nós vamos procurar diante de um paciente que tem queixas sugestivas de linfoma. Quais são essas queixas? Emagrecimento, perda de peso, coceira no corpo e um linfonodo aumentado, uma linfonodomegalia, que é o nome que a gente dá ao linfonodo aumentado. Então nós temos, mais uma vez lembrando, linfonodomegalias benignas e linfonodomegalias malignas. E temos que reconhecer isso fazendo a palpação. Gente, nós temos que palpar todas as cadeias linfáticas de um lado e do outro. Então, palpou a região pré-auricular dos dois lados, palpou o pescoço dos dois lados, palpou a axila dos dois lados, certo, gente? E vocês vão aprender agora comigo a fazer esse exame. Então, treinem, depois que vocês aprenderem, treinem no seu companheiro, na sua companheira, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, certo? E aí vocês vão praticando e isso vai ficar muito fácil para vocês. Então, vamos aqui aprender com o nosso paciente como palpar as cadeias linfáticas, certo? Então vamos lá, vamos comigo aqui. Nós vamos iniciar agora o exame do sistema linfático. E isso é um exame muito importante na detecção precoce de linfomas. Talvez essa seja uma das etapas mais importantes do nosso curso. Eu espero que vocês tenham visto o tutorial conforme eu recomendei, em que eu falo da anatomia do sistema linfático. Então é muito importante entender onde estão localizados todos os linfonodos que acompanham as cadeias linfáticas. Então nós vamos iniciar o exame linfático e nós sempre iniciamos esse exame da cabeça até o pé, certo? O senhor está confortável? Então nós vamos iniciar esse exame da cabeça ao pé e nós vamos falar para vocês etapa por etapa, detalhadamente, como você se posiciona, como você vai fazer a pressão com os seus dedos, como você vai localizar as cadeias linfáticas. Então, como eu falei, nós iniciamos sempre da cabeça para o pé. Na verdade, até o joelho, que é até a fossa poplítea. Então, cada sítio do linfonodo, das cadeias linfáticas, eu vou explicar detalhadamente para que vocês possam acompanhar e para que vocês possam aprender como fazer esse exame do sistema linfático, certo? Então, nós iniciamos pelos linfonodos pré-auriculares, que, como já está dizendo, fica na frente do pavilhão auricular. Então, linfonodos pré-auriculares. Então, você vai fazendo, deslizando sua mão por toda a cadeia. Então, tem que acompanhar a cadeia linfática, procurando os linfonodos, que geralmente não são palpáveis. Então, o normal é que esses linfonodos não sejam palpáveis. Então, linfonodos pré-auriculares, linfonodos retroauriculares. Então, aqui você faz realmente o contorno da parte toda de trás do pavilhão auricular, certo? E vem para os suboccipitais, aqui atrás da cabeça. Depois que você termina de fazer os pré-auriculares, retroauriculares e suboccipitais, você vem fazer aqui na mandíbula. Então, esses linfonodos são os linfonodos submandibulares, como o próprio nome está dizendo, ficam embaixo da mandíbula. Vejam o detalhe, você tem que percorrer toda a cadeia procurando linfonodos. Quando chega aqui na região do queixo, esses linfonodos são chamados de submentonianos, porque o queixo é chamado de mento também. E aqui, ó, os linfonodos sublinguais, debaixo da língua. Aqui nós temos a fosseta sublingual. Terminado isso, a drenagem da face,
você vai fazer os linfonodos cervicais anteriores e cervicais posteriores. E nisso tem um detalhe muito importante, que é esse músculo que é o esternocleido occipitomastoideu, que é esse músculo grande que fica aqui, que vem até aqui embaixo do pescoço. Então você tem que fazer na frente dele, ó, bilateralmente, ou seja, dos dois lados, descendo aqui na frente do músculo até aqui embaixo, ó. Então você pode ir fazendo assim, delicadamente, ou você pode vir com os dedos, frisando que nesse movimento aqui você não sente nada. O normal é que você não sinta linfonodos. Aqui você está somente percorrendo uma cadeia de vasos linfáticos. Então essa cadeia aqui é a cervical anterior e essa cadeia aqui é a cervical posterior, atrás do esternocleido, atrás do pescoço. Depois, para fazermos o exame da região supraclavicular, nós temos que remover, né, ou a bata ou a blusa, se o paciente tiver de camisa, porque nós temos que expor a fossa supraclavicular, que é esse triângulo aqui, que fica acima da clavícula, como o nome está dizendo, fossa supraclavicular. Primeiro nós observamos e vamos fazer a palpação. É muito importante essa palpação da fossa supraclavicular, porque essa fossa supraclavicular drena os linfonodos daqui dessa região que se chama mediastino, essa região que fica dentro do tórax, que fica entre os pulmões e o coração. Então, os linfonodos daqui também drenam para esses linfonodos supraclaviculares. E também, como vocês já aprenderam, o ducto torácico, que é o principal vaso linfático, ele vem desaguar aqui na região supraclavicular esquerda. Então, muitos tumores abdominais, eles podem parar aqui nessa fossa supraclavicular esquerda, originando o famoso gânglio de Virchow, que é chamado, que é um sinal que pode indicar um câncer intraabdominal. Então, muitas vezes, o primeiro sinal é um linfonodo isolado nessa região. Então, é muito importante a palpação das fossas supraclaviculares. Então, terminamos a região da cabeça, do pescoço, das fossas supraclaviculares e nós vamos aonde? Para a drenagem dos membros superiores. Então, vejam, você tem que colocar o braço do paciente em X com o seu braço, repousa o braço do paciente no seu braço assim, olha a técnica, e você vai fazer a palpação dos linfonodos epitrocleares, que são aqui do braço. Depois você vai colocar, você vai posicionar então, você vai fazer os exames, o exame dos linfonodos epitrocleares, que é entre a tróclea e a epitróclea. Então, linfonodos epitrocleares, sempre lembrar que o braço do paciente tem que ficar bem relaxado, e aí você vai entrar com a sua mão na axila do paciente. Ó. Veja que você pode inclusive até fazer assim, relaxar o braço do paciente. Por quê? Porque fica mais fácil você penetrar na axila. Então, parede anterior da axila, parede posterior da axila, lá dentro no cavo axilar, isso tudo fazendo movimentos circulares, viu, gente? Fazendo movimentos circulares, também no braço, palpando. Então, isso aqui tem que ser realmente um exame muito detalhado, principalmente em mulheres, porque a axila drena as mamas. Então, esse exame da axila é muito importante. E sempre lembrar que esse exame ele tem que ser bilateral, ele tem que ser dos dois lados, certo? Você nunca pode examinar um único lado do paciente, você tem que vir para o outro lado, fazer da mesma forma, palpa o linfonodo epitroclear, entra com o braço, olha, na axila do paciente. Então você vem aqui, parede anterior, parede posterior, o cavo axilar, sempre fazendo movimentos circulares, para que você realmente consiga detectar. Você vem aqui também para palpar essa cadeia mamária aqui e volta para a axila, para você realmente se certificar. Então o braço do paciente é sempre relaxado, para que você realmente consiga palpar bem no fundo da axila e ver se não existem linfonodos palpáveis. Como eu frisei, mais uma vez, o normal é que você não consiga palpar nada. Você só vai achar linfonodos se o paciente tiver alguma patologia, certo? Então é muito importante frisar isso. O exame normal você não vai achar nada. Você vai palpar as cadeias ganglionares,
as cadeias linfáticas e você não vai perceber nenhum tipo de linfonodo. O próximo passo é deitar o paciente na maca para palpar os linfonodos da virilha e da região poplítea. Então, quando você termina a axila, você vai deitar o paciente para você palpar os linfonodos da virilha. Então, por favor, o senhor poderia deitar? E agora nós vamos fazer a palpação das cadeias inguinais ou da virilha, certo? Popularmente conhecidas como ínguas ou landras, certo, gente? Então, é muito importante que você peça para o paciente, se possível, remover a roupa de baixo, a cueca no homem, a calcinha na mulher. Se você tiver condição, é melhor. Se não, você pode fazer afastando, não é, a cueca ou a calcinha do paciente. Mas, se você estiver num lugar em que você possa ter um lençol, você vem, olha, vocês vão perceber que não tem necessidade de expor a genitália do paciente. Você vai, olha, posicionar o lençol, ó. Você pode posicionar de modo, olha, que você, ó, não expõe a genitália do paciente de jeito nenhum. Vejam aqui nessa demonstração. E o que é importante? Você observar a região inguinal, que é essa região aqui. Então, você tem que palpar a região inguinal do paciente. Aqui foi só para demonstrar, eu vou cobrir para poderem ver, certo? Então, você vem aqui e você vai palpar toda essa região inguinal. Percorrer, gente, da crista ilíaca até a região inguinal, em movimentos circulares, certo? Alguma dor? Perguntando sempre ao paciente se tem algum desconforto, lembrar de perguntar para o paciente se ele está desconfortável. E depois, essa região, que é a região crural, que é entre as coxas, aqui também tem uma cadeia de linfonodos. Então você vem aqui, olha, entre as coxas. Essa é uma palpação que tem que ser bem profunda, certo? Procurando linfonodos. O normal, nessa região, você pode encontrar alguns linfonodos pequenos e eles devem ser móveis, elásticos. Vocês já aprenderam as características dos linfonodos. Então, é comum encontrar porque essa região é uma região que é muito vulnerável a pequenas infecções pelos pelos no homem e na mulher. As mulheres fazem depilação, alguns homens também fazem hoje em dia. Então, é muito comum que você encontre pequenos linfonodos nessa região. O senhor não tem nenhum linfonodo palpável. E depois, você vem para essa região aqui, você dobra a perna do paciente e você vai examinar a região da fossa poplítea. Você pode também, olha, e você vem assim e você vai palpar, até melhor, porque essa região vai ficar mais relaxada, e você vai palpar essa localização, que é a fossa poplítea do paciente. Depois, você vai, cobre, não precisa sair do seu lugar, não precisa ir para outro lado, você vai vir e você vai, ó, examinar a região inguinal do outro lado, fazendo a mesma coisa. Você vai palpar essa região toda, depois em movimentos circulares, percorrer toda a cadeia inguinal, da região inguinal da virilha. E você vai, olha, também a região crural, certo? Que é a região entre as coxas, em movimentos circulares, com paciência, detalhadamente. E depois você vai levantar a perna do paciente e você vai palpar a região poplítea, da fossa poplítea. O que é essa região? É a região de trás do joelho, que também tem uma cadeia de linfonodos que vem até a região poplítea, que é a região atrás do joelho. Feito isso, você terminou o exame das cadeias linfáticas, certo? O normal, como eu já frisei, é que o paciente não tenha linfonodos palpáveis. Existem linfonodos em todas essas cadeias, só que quando você passa a mão, você não consegue detectar em situação de normalidade. Então, eu espero que vocês tenham aprendido o exame do sistema linfático. Isso é um exame que requer treino, então treinem, aproveitem para treinar nos seus familiares. É muito importante isso. É muito importante também a gente ensinar o paciente a se autoexaminar, onde é que ele pode encontrar linfonodos palpáveis, certo? Então, se toque,
toque em você mesmo, toque no seu paciente, se toque, porque linfoma tem cura e a cura depende das nossas mãos, certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula do exame do sistema linfático. Muito obrigada ao senhor, o senhor não tem linfonodos palpáveis, muito agradecida a sua paciência de ser examinado e vocês continuam com as nossas aulas e já estamos quase no final dos nossos módulos. Muito obrigada! Embora esse exame seja feito pelo médico, pelo enfermeiro, você como agente de saúde, se alguém lhe mostra um linfonodo, você pode palpar para você ver se aquilo é um linfonodo suspeito ou não. É lógico que você não vai poder emitir uma opinião, você não pode dizer se aquilo é um linfoma ou não, e é muito importante isso, gente. É muito importante atentar sobre isso. Examinar não necessariamente significa que a gente vai dar uma opinião, a gente vai olhar e observar, e é lógico que é muito importante que vocês conheçam as características de benignidade e de malignidade de um linfonodo. Até porque, se vocês conhecem esse tipo de característica, vocês vão poder encaminhar o paciente de vocês muito mais rapidamente para uma assistência adequada. Então, fiquem atentos, examinem os linfonodos dos pacientes, ensinem as pessoas a se autoexaminar, porque é muito importante que as pessoas se toquem o seu corpo para descobrir alguma anormalidade. E isso vocês realmente podem orientar, vocês podem fazer. A gente faz uma campanha muito grande que é Se Toque, linfoma tem cura. Então é muito importante aprender em que locais os linfonodos aparecem, quais são as cadeias mais acometidas, e tudo isso vocês vão aprender no nosso vídeo tutorial. Então fiquem atentos nesse módulo 5, que é o exame do sistema linfático, onde vocês vão poder aprender e aprofundar mais esse conhecimento, certo? Nós vamos ficando por aqui. Convido vocês a realmente se dedicarem bastante a esse módulo, revisem, assistam os vídeos, vejam as aulas, vejam os tutoriais, aprendam profundamente esse tema, que é muito interessante, e vocês efetivamente vão poder ajudar muitas pessoas que vêm para vocês com dúvidas, certo? No nosso módulo 6, nós vamos ver como é feito o diagnóstico dos linfomas. Como é que nós vamos fazer passo a passo? Ok, você detecta um linfonodo e como é feito o diagnóstico? Como os linfomas são diagnosticados? Fiquem por aqui, se dediquem e vamos para o próximo módulo, como é feito o diagnóstico dos linfomas. Muito obrigada!